Meus irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Na Bíblia nós encontramos muitas experiências com Deus. Muitas já foram cantadas aqui nesta noite. Nossas crianças estão sendo convidadas para descerem ao departamento infantil, serão orientados à porta, será lá embaixo, no departamento propriamente dito, ou no auditório, crianças de 0 até 10 aninhos. Podem ser levadas pelos seus pais ou irem caminhando diretamente, possam assim receber a mensagem apropriada aos seus corações. Vamos voltar então aqui ao nosso texto, relembrando esses dois versículos de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, e lembrando que na Bíblia nós encontramos muitas experiências com Deus, muitas já cantadas aqui nesta noite, como vimos na imagem, ouvimos o coro cantando sobre Noé, chamado para construir um grande barco, uma grande arca, em tempo de seca, e de seca a gente entende bem, não é? Como é bom quando a gente vê uma chuva agradável caindo num mês, atipicamente caindo no mês de agosto. Abraão, sendo pai já na velhice, e saindo da sua terra, da sua parentela, e tornando-se feito por Deus, pai de grandes nações. Moisés, protegido da morte na infância, para que pudesse ser trabalhado por Deus no tempo próprio, a fim de se tornar o libertador de Israel, tirando-o da escravidão do Egito. Lembram-se de Jó, aquele servo temente a Deus, fiel, que se desviava do mal, homem que dava um bom testemunho, mas provado pelo Senhor, autorizado por Deus, foi tentado e não pecou, perdeu todas as coisas, seus filhos, suas filhas, perdeu sua saúde, mas por fim o Senhor, o justo Senhor, o fiel Senhor, o santo Senhor, mostrou que a sua experiência era muito além das questões físicas. Ele tinha uma grande experiência para dar a Jó e restaurou toda a sua vida, sobretudo espiritual, trazendo alegria ao seu coração e trazendo-lhe de volta os seus bens. Davi, aquele jovem que foi ungido por Deus, por meio do profeta Jessé, quando foi à sua casa, e ali profeta Samuel, na casa de Jessé, são muitos nomes para o velhinho aqui, e ali, ungido por Deus, por intermédio do profeta Samuel, ele é escolhido, e ele é elevado de pastor de ovelhas a rei de Israel, e ele foi considerado, apesar das suas limitações, como as nossas, como um homem segundo o coração de Deus. Que experiência, irmãos, que experiência. E a gente pode ver tantos outros. Isaías, Jeremias foram citados bem no início da narração, profetas usados por Deus para anunciar a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Tem um nome aqui, sobre todos aqueles, humanamente falando, a bem-aventurada, sabe o nome dela? Maria, escolhida por Deus para, pelo Espírito Santo, ficar grávida, esperar o Filho de Deus, o Messias prometido. Que experiência, que experiência. Os discípulos andaram com Jesus, sentaram-se em sua presença, comeram junto a ele, aprenderam diretamente com o Mestre. Teríamos muitas outras para relembrar, mas vamos dar um salto para a nossa realidade. Qual foi ou qual tem sido a nossa experiência com Deus? Talvez nesta noite nós já estamos vivendo uma profunda experiência de encontro com o Senhor. Além de saber qual foi, talvez quando, qual é a maior experiência que uma pessoa pode ter com Deus? É uma boa pergunta para a nossa reflexão nesta noite.
não somente nos dias atuais, mas em todos os tempos. Muitos buscam ao Senhor para obter a cura dos males físicos e emocionais. Estão errados? Não. Tantos buscam o Senhor para resolver seus problemas de relacionamentos interpessoais desgastados, às vezes com o cônjuge, com os filhos, com os pais, na família em geral, com amigos, irmãos. Estão errados? Também não. Outros para obter respostas às suas necessidades temporais. Alguns que estão mercadejando a fé até colocam em placas, avisos, agora na mídia, propostas de emprego, casa, negócios. Estes estão errados. Mas os que buscam, não. Porque o Senhor nos propõe uma vida abundante, que engloba todas essas coisas. Mas eu volto à pergunta: qual é a maior experiência que uma pessoa pode ter com Deus? Sim, é uma questão de prioridade. O próprio Jesus diz a cada um de nós: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembram-se de alguns exemplos? O cego, quando ele viu Jesus, ou melhor, ele era cego, quando ele ouviu que Jesus se aproximava, e ele começa a clamar pelo filho de Davi, pedindo a misericórdia dele, Jesus manda chamá-lo, e ele chega à presença de Jesus, e Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Qual seria a resposta, irmãos? Que eu torne a ver. E Jesus olha para ele e diz com poder e graça e misericórdia: vai, a tua fé te salvou. Mais do que voltar a ver, ele recebe o perdão dos seus pecados, porque Jesus entrou em seu coração. Neste momento, somos convidados pelo Senhor a refletirmos sobre a nossa experiência pessoal com Deus. Nós que estamos aqui no templo, você que está cultuando ao Senhor em sua casa, onde quer que você esteja neste momento. E os 2 versículos que nós lemos, eles dão início à segunda parte do livro ou da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se nos primeiros 11 versículos, Paulo discute sobre a doutrina cristã, incluindo temas como pecado, salvação pela fé e a relação entre judeus e gentios, a partir do 12º, o capítulo 12 que lemos, seus 2 primeiros versículos, ele começa a falar sobre a aplicação prática daquelas doutrinas na vida dos crentes. E hoje à noite, então, considerando tudo o que já ouvimos, que estamos introduzindo nesta reflexão, eu quero convidá-lo a pensar sobre a nossa experiência com Deus. Mas quando colocamos nossa, fica no coletivo. Eu convido a pensar na primeira pessoa do singular, sobre a minha experiência pessoal com Deus. A fé reformada, ela é caracterizada pela ênfase na soberania de Deus e na autoridade das Escrituras. E pautado nessa visão doutrinária, eu quero dar um passeio em alguns versículos bíblicos e, por fim, voltar aos 2 primeiros do capítulo 12 de Romanos, que já lemos. Quando nós lemos Romanos 3, nessa primeira parte doutrinária do apóstolo Paulo, versículos 23 e 24, Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se alguém aqui não tem pecado, pode atirar a primeira Bíblia. Eu não vou receber nenhuma biblada, porque todos pecamos e todos estamos separados, destituídos da glória de Deus. Mas o verso 24 diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós voltamos à sua presença. Isso se chama justificação pela graça. É uma das doutrinas fundamentais da nossa igreja. E somos convidados nesta noite a entender isso de uma maneira bem clara em nossos corações. Nesses versículos, Paulo fala
sobre essa situação que nós vivemos, de separação, de distanciamento, pois todos pecamos, estamos destituídos, separados da glória de Deus. E ele nos convida, então, a palavra nos convida a entender isso, a experimentar, a viver essa experiência com Deus, da volta para a presença do Senhor. A nossa confissão de fé, sobre a qual nos baseamos, ela diz que aqueles a quem Deus eficazmente chama, Ele também livremente justifica. Duas coisas importantes aqui. Primeiro que, quando Deus faz, ninguém desfaz. Ele é Deus. Sempre será. E Ele age em nossos corações, transformando, convencendo e perdoando, justificando os nossos pecados, e não há como fugir disso. É uma salvação eficaz dada por Ele. E a quem Ele dá? A quem Ele escolhe. Livremente, diz a palavra do Senhor. Ele justifica. O nosso breve catecismo, na sua pergunta 33, fala sobre esta justificação e diz o seguinte: a justificação é um ato livre da graça de Deus, em que Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Mas por quê? Somente por causa da justiça de Cristo imputadas a nós e recebida pela fé. A própria fé, pela qual nós cremos nele, não vem de nós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, para que nós possamos colocar em prática esta crença. Meus irmãos, Deus não nos justifica em razão de qualquer ato ou coisa que façamos. Ele o faz livremente, pela sua graça. Faz tudo em consideração à obra de Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário. Esta cruz nos lembra a morte de Cristo, esteticamente bonita, acesa, mas se nós olharmos para a cruz ensanguentada, o madeiro onde ele foi pregado, nós podemos entender que somente pelo amor de Deus é que podemos nos achegar à presença do Senhor. Ele nos atrai com uma graça irresistível e quando Ele chama, não há como dizer não, não há como fugir disso. Jesus Cristo, pela sua obediência e morte, pagou pela nossa vida ali. E então Ele nos traz a sua presença, a presença do Pai. Por isso precisamos entender a agenda de Deus. Deus, desde a eternidade, decretou que justificaria aqueles a quem Ele escolheu livremente. Cristo, em seu tempo, morreu pelos nossos pecados, o pecado dos escolhidos de Deus. Ao terceiro dia ressuscitou, está vivo aqui presente entre nós, é um Deus onipresente e está presente ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Contudo, não somos justificados enquanto o Espírito Santo não nos convence e no tempo próprio não aplica em nós os méritos de Cristo. Por isso, hoje, Deus está falando conosco e o Espírito Santo está agindo em nosso meio a fim de nos convencer dos nossos pecados, dos nossos delitos, para nos trazer à presença do Pai. Se eu dissesse que há uma má e uma boa notícia, na Bíblia tem isso? Só boas notícias, boas novas, mas eu diria que a má é que os justificados poderão, contudo, incorrer em algum pecado, ainda que já justificados e desagradando a Deus. Porque se assim não fosse, o pastor não pecaria. Eu me considero um justificado. Mas eis aqui um pecador, miserável homem que sou. Relembrando o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero não faço, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo e entristeço o coração do Senhor. Não é assim que acontece na nossa vida? Exatamente assim. Mas qual é a boa notícia? Mesmo justificados, Deus continua a nos perdoar os pecados dia após dia, e a excelente notícia é que uma vez justificados em Cristo, somos justificados para sempre, não perdemos esta salvação, porque ela não vem de nós, é por Cristo, e Ele não volta atrás. Mas como resolver essa questão então, de uma vez justificados, chamados, escolhidos, transformados, tendo nosso coração e nossos pecados perdoados? Se caímos, como resolver isso? É buscando
a santificação. Santificação que, segundo a palavra, sem ela não veremos a Deus. É por isso que Paulo escreve nessa segunda parte aqui da carta: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não pela força de cada um de vocês, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, por meio do vosso culto racional. O que estamos fazendo aqui nesta noite, entendendo o que estamos fazendo. E ele diz: não vos amoldeis. Vou dar um spoilerzinho, daqui a pouco nós vamos ver algo sendo moldado. Lembrem-se disso. E não vos amoldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, Deus, além de nos tirar do pecado, pela sua graça somos salvos, coloca em nossos corações a fé para que possamos agradá-lo em nossas vidas, apesar das nossas limitações, e continua trabalhando dia após dia em nossas vidas. Esta noite é mais uma de santificação. Tive o privilégio, me permito uma referência pessoal, de dizer ontem, numa confraternização do coro, em agradecimento pelos 63 anos de organização, de dizer que este musical tem falado profundamente ao meu coração. Ao ensaiar a minha parte na narração, ao ouvir e cantar juntos, ou junto com o coro, a entender Deus falando ao meu coração. E Deus tem santificado, tem trabalhado e tem feito isso na vida de cada um desses integrantes e de todos aqueles que estão participando, direto ou indiretamente. Então Paulo, exortando os irmãos da igreja lá de Tessalônica, ele vai dizer a respeito dessa santificação: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, o aperfeiçoamento espiritual, dia após dia. Se justificação é um ato de Deus, a santificação, ainda que tenha a nossa participação, só nos é possível se estivermos na presença de Deus, motivados, guiados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Sobre este processo, a confissão de fé, que já citei em outro texto, outro trecho, diz: aqueles que são eficazmente chamados e regenerados, justificados, têm suas vontades renovadas e capacitadas a fazer o que é espiritualmente bom, e em conformidade com a sua vontade renovada, são, pela graça, habilitados a obedecer voluntária e sinceramente a todos os mandamentos de Deus. Deus nos chama, perdoa os nossos pecados, nos justifica e nos quer numa vida de intimidade com Ele. E o breve catecismo sobre isso diz que a santificação é o processo contínuo da livre graça de Deus, pela qual somos também capacitados a morrer para o pecado e a viver para a retidão. Se não, vejamos. Os que são eficazmente chamados e regenerados recebem de Deus um novo coração e um novo espírito. São mais e mais fortalecidos para a prática da verdadeira santidade. E diz a Bíblia: sem a santificação jamais veremos ao Senhor. Que aplicação nós podemos tirar disso? É que um dia nós partiremos. E se aqui está bom, o pastor Marco Antônio disse, este culto promete. Eu creio que este culto, Deus prometeu nos abençoar, pastor, em toda a eternidade, ou desde toda a eternidade. E se aqui está bom ouvindo este coro, parece um pedacinho do céu. É inimaginável como é o céu. Dá para fechar o olho e falar: Senhor, se isso aqui está bom, o céu não dá para entender, porque lá tudo é perfeito. E então virá um terceiro passo, além da justificação, da santificação durante este tempo, da luta do pecado pela santidade, virá a glorificação. Quando nós partiremos e teremos nossos corpos glorificados. Quando nós partimos,
segundo a nossa visão reformada também, nós partimos como salvos para a presença de Deus e o vemos face a face como Ele é. No dia em que Cristo voltar, nossos corpos serão ressuscitados e serão glorificados plenamente e viveremos com Ele na eternidade, no paraíso celestial, no lar celestial, cantando e adorando ao Senhor para todo sempre. E nos preparando para o dia desse ápice da nossa vida com Deus, da experiência pessoal com Deus, vivendo esta glorificação, eu gostaria de convidá-lo para que nas 2 próximas canções que vamos cantar juntos com o coro, nós possamos dizer, pessoalmente, individualmente, quem sabe juntamente com seu esposo, sua esposa, seus filhos, como família, como igreja, tal qual estou. Eu venho a ti, usa-me e envia-me, quero te seguir. Nós vamos ouvir, mas eu te convido a cantar e viver, a experimentar. Mas eu quero te convidar também a dizer, quero atender o teu chamar, quero te amar, separar a minha vida para ti. Quero ser só teu. Eu quero te convidar a ir mais longe, a dizer nesta noite, de toda a tua alma, de todo o teu coração, quebra-me, sonda-me, enche-me, transforma-me. Minha vida está em tuas mãos, tu és o oleiro. Amém? Meus irmãos, não nos conformemos com este século, um mundo perdido que jaz no maligno, distante do Senhor. Mas transformemo-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Querida Simone.